Fala pessoal do YouTube, e aí? Tudo bem? Como que vocês estão? Estou de volta aqui. Vamos lá para mais um vídeo. Esse vídeo é um vídeo que eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá? É um vídeo em que eu vou expor um operacional que eu fiz. Esse operacional foi mais de swing trade, evidentemente, mas que teve uma performance legal, óbvio, né, pessoal? É um dos ferramentais, é uma das formas que eu analiso o mercado, o trade. É óbvio que quando você entende os fundamentos, quando você aprende mercado, você opera swing trade, você consegue operar day trade, você consegue operar ali algumas distorções, né? Então a minha ideia com esse canal é sempre trazer vários trades que eu estou fazendo, né? Óbvio. Inclusive tem uma conta, tem um pequenininha que eu só replico as ordens, né? Uma mesa proprietária de R$ 500 que eu tenho de limite lá. Eu já fiz mais de 400, mais de 400 não, desculpa, mais de 900% nela. Então, assim, é uma coisa que depois eu quero trazer aqui para vocês, né, nos últimos 6 meses, evidentemente. Que eu quero trazer aqui para vocês perceberem justamente que quando você sabe operar, quando você aprende a operar, o que você vai operar, o tamanho que você operar é relativo, né? Mas antes de mostrar esse trade, antes de mostrar todo o racional, a parte macro, a parte da técnica, a parte de gerenciamento de risco, mostrar tudo para vocês. Eu peço que você se inscreva, deixe o like, compartilha e, claro, deixe um comentário legal aqui, uma sugestão de vídeo, deixe um comentário e te convido a ver os links aí na descrição, ok? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês o seguinte, o trade que eu fiz, correto? Então, eu vou compartilhar aqui minha outra tela com vocês. Percebam que aqui vocês estão dentro da comunidade do Mosaic Flix, certo? Lá no Mosaic Flix, eu executei esse trade. Percebam que eu executei esse trade no dia 26/1/2025, ou seja, há mais ou menos um mês atrás, né? E aí, óbvio, né, pessoal? Foi um trade executado, né, para, evidentemente, na FTMO. E aí que a gente tem o resultado desse trade. Ó, eu até baixei direto, tá? Dado direto desse trade. E aí que mostra pra gente justamente, ó, qual foi o PL, né? Então, 3.000 euros que eu 3.000 euros, pessoal. Isso dá quase R$ 20.000, né? Ou seja, fantástico, né? Então, lembrando que eu abri esse trade aqui, né? O Open Time 28/1, né? Desculpa, eu abri esse trade 28/1, fechei esse trade, depois eu tive que fechar esse trade para poder fazer o saque, tá? Lembra disso? Na FTMO a gente tem que fazer o saque. Então eu abri esse trade dia 28/1 e no dia 3/2 eu zerei essa posição. Como você está vendo isso aqui, ó, tá vendo? Então, pessoal, o que é interessantíssimo aqui? Vocês notarem o seguinte, né? Foi um trade ligeiramente rápido, mas que eu usei alguns ativos, né? E alguns pesos aqui de forma diferente, tá? Esse aqui foi o único diferente que eu tinha, porque era uma outra posição. Então, esse 176 você ignora aqui. Era uma outra posição junto com uma outra estratégia que eu estava fazendo, certo? Mas quando a gente olha para o trade de forma geral, o que eu fiz aqui, pessoal? Eu fiz um basket, eu montei um basket, né? E esse basket por só, ele me deu um resultado próximo, né, de 2.000 euros. 2.000 euros só o basket. Aí tinha outras operações que eu faço, evidentemente de distorções, que foi o que eu falei no início do vídeo, mas que não vou entrar aqui agora, tá? Que são essas operações que eu fiz aqui comprando áudio CHF, áudio USD e mais áudio USD, tá? Que foram esse long e short aqui, que eu acho que você percebeu que eu fiz no áudio USD com áudio CHF. Então, o nosso basket tá daqui para cima, né? Perdão, daqui para cima e dá por volta de 2.000 euros, tá? De resultado. E vocês vão entender o seguinte: qual que é o racional por trás desse basket, pessoal? Primeira coisa, eu sempre compartilho os meus baskets lá no Premium. Inclusive, remontei esse basket, tá remontado aqui, certo? Ó, podem perceber que eu remontei esse basket, estou carregando ainda esse basket com um peso um pouquinho maior, tá? Então, eu sempre posto lá no Premium. Se você não conhece o Premium, te convido a conhecer, dá uma olhada aqui na descrição, né? Que você vai ver o Premium aí. Garanto que você vai gostar, tá, pessoal? Porque é muito bom mesmo, certo? Voltando. Então, primeira coisa, o gatilho para eu poder pensar no trade. Então, eu sempre tenho que ter um gatilho, né? E o meu gatilho, dessa vez, pessoal, foi isso aqui, né? Então, quando a gente olha aqui, pronto, tá bonitinho. Quando a gente olha para essa matéria aqui que saiu no Financial Times, né? Que dia que saiu essa matéria no Financial Times, assim? Dia 26 de janeiro, tá vendo?
dia 26 de janeiro, saiu essa matéria no Financial Times. Só que não só essa matéria no Financial Times. Então, observando isso aqui, que foi meu primeiro gatilho macro, falei, opa, interessante. E aí, quando a gente olha para essa matéria, pessoal, e aí, obviamente, depois vocês podem abrir essa matéria com mais calma, ela fala justamente que, historicamente falando, está tendo um outflow, né? Ou seja, dos títulos da zona do euro. Quem? Dos japoneses, ou seja, os japoneses estão novamente, evidentemente, menos comprados, né, em relação à década nos títulos do Germany, né? Só que não são os japoneses de fato, é o dinheiro do carry, tá? Eu não vou entrar muito no mérito disso aqui por enquanto, porque senão complica muito, aqui a ideia não é essa, tá? Mas assim, percebam. Então, esse aqui para mim é o meu primeiro gatilho, é o meu primeiro start, é o meu primeiro, tá, entendi. Ok, então significa, a gente acredita, evidentemente, olhando para esta matéria, né? Acredito que provavelmente o carry continua sendo desmontado e agora numa magnitude maior. Né? Se vocês lembrarem bem, aqui a gente teve aquele primeiro movimento de alt-right carry, que é aquela desmontada de carry gigantesca, ano passado, que se eu não me engano começou em setembro, algo do tipo, né? 2024, que dólar subiu muito no Brasil, emergentes perdendo força justamente pelo desmonte de carry. Aí o Japão meio que ameniza o discurso, volta a apertar o discurso de novo, e a gente acaba vendo isso aqui. Então, repito, né? Isso aqui é o meu primeiro estalo, é o meu primeiro, tá, beleza. Pode ser que esteja saindo fluxo de fato, né? É o meu primeiro. Presta atenção nisso, Assis. E aí eu fui ler, evidentemente. E aí, pessoal, não sabe, eu tenho um grupo de consultoria também, né? E aí no grupo de consultoria eu compartilhei algumas ideias. Eu falei, pessoal, olha só, acredito que esteja acontecendo alguma coisa, né? Então, o que que eu faço? Qual que é o meu processo sistemático? Eu tenho uma ideia, ou seja, eu leio alguma coisa que me dá um gatilho, me dá uma ideia, me dá um trigger. Eu vou ler essa ideia, vou ler alguns relatórios, alguns research para ver se faz sentido o que eu estou vendo, né, se o mercado está vendo o que eu estou vendo, e depois eu vou modelar isso. Então, eu comecei a comentar com eles lá, né? Ou seja, o que, que é interessante? Para onde está indo o flow, né? Se vocês perceberem aqui, a gente começa a perceber que o mercado meio que estava comprando, parou de comprar a Europa, o mercado está comprando mais Estados Unidos, parou de comprar Estados Unidos. Então, para onde está indo esse dinheiro, né? E pasmem, né, pessoal? Para onde está indo esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? A grande questão não é essa aqui, né? A grande questão aqui é que mostra justamente que tem um monte de carry, né? E aqui eu vou dar um zoom para vocês perceberem. Então, pessoal, fiz um jeito aqui para dar um zoom para vocês. E aí vocês observem o seguinte, né? Quando eu olho para as imagens que eu estava citando para vocês, evidentemente lá no dia 28, 28 de 6, mais ou menos, então mais ou menos. Percebam o seguinte, o que é interessante, a gente conversa bastante coisa aqui no, né? Evidentemente é um grupo de eu tirando dúvidas, dou ideia de trades, mas então percebam o seguinte, ó, aqui eu vou mudar só para verem melhor, certo? Olha só. Então, quando eu mostro para essas imagens, percebam que existe, de certa forma, uma rotação de fluxo. Existe, de certa forma, o mercado rotacionando. E aí dá para a gente perceber isso, né? Por exemplo, quando a gente olha aqui para o FX Flows, percebam um fluxo comprando JPY. Espera lá, então, assim, espera aí. Os investidores estrangeiros japoneses, que não tem como saber se é só carry, mas, bom, a gente imagina que seja, afinal é a nossa tese. Então, os caras que têm dinheiro em carry quando você toma um dinheiro em um país, você vende a moeda dele para você dolarizar aquele dinheiro para mandar para fora, né? Então, estão recomprando o JPY, ou seja, aumentando o desmonte desse carry. Então, percebam a dinâmica como veio, ó, tá vendo? Ó? Comprando, aí hora virou um pouco vendido, mas comprando de novo, mas a média, né? A dinâmica, quando a gente pega a soma semanal, ainda é de compra. Né? Quando a gente olha para o acumulado financeiro do negócio, também é positivo. Ou seja, em resumo, o mercado ainda tem upside. Ó, quando a gente olha o Z-Score aqui, pessoal, tá vendo? O Z-Score é uma medida de oscilação, né? De tá oscilando para saber se está muito pouco. A métrica, neste caso, 0,44, o Z-Score ainda tem alguns desvios para andar, ou seja, ainda existe uma projeção de volumes a serem comprados de JPY, ou seja, desmonte de carry. Então isso já é mais um gatilho para mim. Eu fico, opa, beleza. Parece que o mercado continua, né, fazendo esse desmonte de carry, certo? O mercado continua fazendo esse desmonte de carry, então eu comento aqui com eles, né? Outro sim ainda é isso aqui. Isso aqui também me chama bastante atenção. Como o mercado, modelos de CTA, que são formadores de tendência, começaram a ficar difusos em relação ao STJPY. Né? Você pode perceber que contra o Audi não, mas contra o STJPY ficaram um pouco mais difusos.
dando a entender que a gente poderia ver algo acontecendo. Então, eu começo a criar esse cenário todo, né? Começo a prestar atenção em todo esse cenário. E aí, ao prestar atenção em todo esse cenário, pessoal, começo a fazer o picking dos ativos. Escolher quais são os ativos que eu acho mais interessante. Ou seja, tá, quais serão os ativos que vão corresponder melhor a esse price action, né? Bom, ativos que vão sofrer com o carry. Tá, sim, entendi. Quais são os ativos que vão sofrer com o carry? Então, os ativos que vão sofrer com o carry são todos aqueles que estão, teoricamente, baixando os juros, perdão, todas que estão descendo os juros, certo? Mas, mas, mas o que? Vão sofrer contra o JPY, né? Só que, vamos pensar o seguinte, pessoal, existe um outro movimento acontecendo, né? Peraí, esse outro movimento acontecendo. Cara, como assim existe um outro movimento acontecendo? E é um movimento justamente aqui, provavelmente vocês não perceberam, né? Mas existe um movimento acontecendo que é um movimento no CHF. O mercado começando a vender mais CHF, ou seja, o que está acontecendo com o CHF nesse momento? A taxa de juros na Suíça está baixa, está diminuindo. Então, o que o mercado fez? Pô, eu vou tomar juros lá 0,5, 0,75. Empresto para o Brasil a 10, 12%. Vou tomar crédito na Suíça, vou emprestar no Brasil. Então, existe um re-rotation, não sei se eu posso dizer assim, de carry, em que o Japão está deixando de ser a origem de carry, concomitantemente, enquanto a Suíça torna-se novamente a origem de carry. Então, tendo isso como certeza, entre aspas, a gente vai ter, mas com probabilidade, o que eu fiz, pessoal? Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Eu comecei a rastrear esse fluxo para CHF, JPY, contra países que têm, evidentemente, os juros caindo. E países que são recebedores de carry, como, por exemplo, a Audi é um recebedor de carry, certo? A gente é um receptor de carry também, por que não? México, certo? Outro país como colateral, que é um receptor de carry, né? Natural, natural. Vai ser o euro, né? Entre os europeus, então normalmente você pega ali da Suíça, empresta para a Europa. Só que aqui eu vou deixar uma estrelinha. Por quê? Porque aqui a gente tem algumas ressalvas. Existem alguns riscos implícitos que podem modificar um pouco essa dinâmica do carry. Podem trazer o carry, acelerar mais o carry ou desacelerar, que são os riscos da aceleração econômica. Então isso pode mitigar mais ainda para um risk-off, né? E aí, se isso mitigasse para um risk-off, pessoal, o que ia acontecer? CHF iria ganhar força em relação ao euro, certo? Então percebam que aqui a gente achou no nosso basket a nossa ponta solta. Se é um cenário de risk-off, a gente ganha força contra o CHF, desculpa, a gente perde força, né? O euro perde força contra o CHF. E é um cenário carry, o euro ganharia força contra o CHF, certo? Assim sendo, ele perderia, evidentemente, força contra o JPY. Então, percebam que eu comecei a rastrear as minhas moedas, né? Eu comecei a colocar o seguinte, Audi, então eu vou usar Audi CHF, como também tenho que usar o que? Audi JPY, ok? Ok. Vou usar também o euro CHF, evidentemente, e vou usar também o euro JPY. Então, é assim que eu começo a rastrear as moedas. E aí eu crio uma lista de moedas que eu acho que vai acontecer. Então, eu botei aqui no meu código em Python, né? Tá aqui para vocês verem. Código em Python, né? Eu falei Python, tá, pessoal? Eu coloquei o código aqui em Python, tá? Aqui só está desatualizado. Pronto. Tá de novo, né? Aqui. Aqui eu botei o código. Pronto, beleza. Então, coloquei meu código aqui em Python. E aqui tem umas coisas que eu uso, que eu gosto de usar, que ele otimiza os pesos para mim. Ele fala, olha, o melhor peso é esse. Ele me dá um time de entrada, né? Porque eu faço uma questão de long and short entre os ativos. Então, eu faço um long and short como se fosse uma regressão logística, ok? Então, isso é coisa mais avançada, coisas que eu falo lá no Mosaico. Então, entra aí no Mosaico, tá? É o preço de uma pizza por mês. Então, muito de graça, cara. Eu estou usando isso aqui só para pagar o servidor mesmo, né? Sua inscrição é para pagar literalmente o servidor. Mosaico Flix praticamente de graça, né? Então lá eu explico isso com mais calma, porque senão não vira um operacional, vira uma programação e não é minha ideia, porque eu não sou programador. Então percebam que aqui eu fiz algumas coisinhas, tá? Para deixar legal. E aí eu criei essa métrica, ok? E aí, pessoal, o que é interessante aqui?
Quando eu rodei esse código, tá? Ele vai me dando os melhores pesos, tá vendo? Ele vai me dar uma porrada de informação aqui, uma porrada de informação que você tem que estar no mosaico para entender. Mas de forma geral, ele fala: olha, os melhores pesos são esses. Significa que eu vou usar isso friamente? Não, né? Por que você não vai usar isso friamente? Assim, o que esse modelo faz? Ele vai olhar o passado dos ativos, né? Vai falar: olha, seguindo uma tendência lógica, vamos supor que o passado se repita. Esses são os melhores ativos. Mas o que importa para mim é o passo da volatilidade desses ativos. Então, dado o passo da volatilidade, o que é o passo da volatilidade? Por exemplo, eu sei que euro JPI tem mais volatilidade, por exemplo, que Audi CHF. A vol dele é maior. Então, eu tenho que dar peso maior para quem? Para o Audi CHF ou para o euro JPY? Depende do que eu quero. Como a minha base, a minha tese é essa rotação de carry, então eu posso dar um peso sim o SDJPY diferente do que eu vou dar para o Audi CHF. Por quê, pessoal? Eu quero pegar o maior movimento possível, certo? Então perceba que esse euro JPY, ele vai performar em duas frentes. Um cenário de rotation de carry mais um risk-off. Olha que maravilha. Então eu posso alavancar esse cara. Percebam que a programação, a parte aqui, a programação de forma geral e tudo mais, ela vai me dar, evidentemente, uma métrica. Ela vai falar assim, ó, você pode ir por este, por este, por este, por este caminho, tá? Significa que é o melhor? Não, não significa que é o melhor. Mas você pode ir por este, por este, por este caminho. Você vai conseguir performar dentro de uma, entre aspas, né, uma projeção esperada, certo? Então, eu sistematizo os ativos que eu acho que vão performar. Né? Aí você deve estar se perguntando, pô, mas você usou o CAD CHF. Por que você usou o CAD CHF? Né? E no seu trade, aqui você tem CAD CHF como compra. Exatamente. Mas o CAD não está descendo juros? E o CHF? Exatamente porque o CAD tem sido alimentado pelo carry. Né? Então, se o mercado mitiga o sentimento de bom, a gente vai ver esse cara performando mais ainda, mais o carry. É o inverso desse cara. Então, perceba como o meu basket ele vai se autorregulando, né? Ele vai se automodelando a fim de eu ter o menor risco possível. Então, a minha ideia é sistematizar isso de tal forma. Então, eu otimizo isso de tal forma que consigo, evidentemente, ter um bom pique. E aí, por último, eu olho minha carteira, evidentemente, mas aí eu rodo mais um código. Né? É um código também que eu fico fazendo devagar, evidentemente, pessoal. E é coisa que eu uso há muitos anos, tá? Não é de agora, não, tá? É bastante tempo usando isso e, evidentemente, validando. Então, só estou trazendo aqui para o YouTube para vocês verem performance mesmo, né? Para vocês verem sistematizado como funciona. Então, o que, que eu faço aqui, pessoal? Vocês vão perceber que tem uma porrada de gráfico e tal. Aqui eu rodo literalmente um long e short entre a minha carteira, para eu perceber quais são os ativos que estão mais críticos, né? Então, quando eu observo aqui, por exemplo, né, o, a minha carteira, evidentemente, ou seja, o meu long e short, que eu quero entender, estatisticamente falando, como que eu estou exposto. E faz sentido esse meu trade. Eu tenho um basket de tal forma que ele fique travado. Então, esses dados aqui me ajudam a entender isso. Tá? Então, quando eu olho para isso aqui, ele está me falando, olha, Cid, aqui está no momento, por exemplo, você vender euro JPY e comprar NZD JPY. Beleza, então estou no time aqui. Aqui, por exemplo, você está no time de fazer nada. Aqui já está no time de você, por exemplo, vender euro JPY, comprar o SDCHF. Olha que maravilha. Então, começa a entrar no time. Então, eu fico observando esses gráficos junto com esses valores críticos e com a estatística, sabe o que eu estou falando? Para poder modelar isso. Certo, pessoal? Já dei um puta insight aqui para vocês como eu faço. E aí, por fim, então, eu monto o meu basket. Que é o que aconteceu. Né? Então, eu tenho meus pesos, tenho os ativos que eu escolhi. Lembrando que esses três aqui de baixo não fazem parte, tá? Ignora isso aqui. Tá? Ignora isso aqui. Porque é uma outra estratégia. Baseada nisso também, mas é uma outra estratégia. Eu pego a distorção ali da curva de Gauss. Mas olhando para isso aqui, então, vocês percebem que eu fiz um excelente financeiro. Né? 2.000 euros arredondando. Né? Esse trade poderia ter andado muito mais, não andou por quê? Porque eu tive que zerar para poder sacar da FTMO que abriu a janela de saque. Né? Então eu não vou deixar 3.000 euros lá, não sou maluco, né? É uma mesa proprietária. Então eu faço o saque e remonto novamente o mesmo basket. Né? Esse mesmo basket está sendo perfeito, remontado, né? Tá operando aí e continua desde o dia 9, porque é uma tese médio prazo, né, pessoal? Então eu vou carregar isso para tentar ganhar o máximo que eu já tá legal. E, quando abrir a próxima janela de saque da FTMU, aí sim eu terei que zerar.
Então, a minha ideia aqui era mostrar para vocês sistematicamente, né, ou seja, de forma sistemática, como que eu faço para poder, evidentemente, criar os meus trades, né, de onde vem os gatilhos, quais são as métricas que eu uso, qual que é a forma que eu analiso, qual que é o trigger, de fato mesmo. E, obviamente, né, pessoal, tudo deriva de uma leitura. Você lê e você começa a ter aquele senso, tá? Então, por exemplo, eu fico muito de olho nos relatórios de fluxo, tentando entender para onde está rotacionando a grana, né? Esse relatório é, evidentemente, da época, né, do dia 26, se eu não me engano, de janeiro. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Dia 24 de janeiro, perdão, cabeção, né? Então, justamente mostrando como que estão os CPAs, como que estão os volumes dos CPAs, né? Como que estão os posicionamentos. Uma outra coisa que eu faço bastante também, né? Uma coisa que eu, inclusive, tenho até código para isso, né? É analisar, por exemplo, os dados de CFTC, né? Ó. Então, eu também tenho um código para isso. Eu rodo algumas métricas no relatório COT, né? Então, podem perceber que eu rodo algumas métricas no relatório COT, que é justamente para eu poder conseguir entender mais ou menos para onde está indo o capital, né? Ó, pessoal, você precisa saber Python? Cara, não, ajuda, é bom, é legal, né? Mas não, o chão da coisa não está aqui. O chão da coisa está em você entender macro, né? Como as coisas estão rotacionando, certo? E mais uma vez, vou falar para vocês, deixa o like, compartilha. Olha que conteúdo fantástico. Eu duvido que alguém fale disso abertamente. Isso são estratégias, né, que as pessoas chamam de institucionais. Mas, cara, institucional é só você ter uma conta PJ, isso é institucional. Mas são estratégias de pessoa que realmente vive de mercado, né, que realmente performa, realmente tem resultados, né? Então, compartilhe, dá uma olhada no Flix, porque tudo isso está lá no Flix, eu vou comentando lá, falo os trades que eu estou fazendo. Fora a porrada de day trade que eu faço também, que eu falo, né? E outros operacionais, a gente tem também, isso é muito legal, né? Tem modelagem para intraday, tem modelagem um pouco maior, tem modelagem financeira, tem um módulo de macro todo dia, desculpa, toda semana eu vou subindo suas aulas, né, no Mosaic Flix. Então, assim, é uma comunidade que eu trouxe realmente para democratizar o mercado. Dá uma olhada aí, tá? Tem até o link aqui embaixo, ou aqui embaixo, eu não sei onde tá, tá por aí, o link, né? Dá uma olhada aí e se inscreve, compartilha, deixa o seu like, que é muito, mas muito, mas muito. Valeu, pessoal!